Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das passagens mais visuais e densas da literatura clássica, que é a Casa do Intérprete em O Peregrino de John Bunyan. A gente está com o nosso protagonista, o cristão, bem no comecinho da jornada dele, e ele foi aconselhado a fazer essa parada estratégica para receber umas lições que vão ser fundamentais. Exato. E a nossa análise aqui não é só, decodificar as alegorias, né? A ideia é mergulhar na teologia prática que o Bunyan queria passar. O que ele achava que era, essencial para um crente não só começar, mas perseverar na fé. A Casa do Intérprete é basicamente um campo de treinamento visual. Cada sala, cada cena revela um pilar da vida cristã. Perfeito. Então, cristão chega, é recebido pelo intérprete, que o leva direto para ver um quadro. A imagem é de um homem bem sério, com os olhos fixos no céu, segurando a Bíblia, com a lei da verdade nos lábios, o mundo literalmente às costas dele e uma coroa de ouro sobre a cabeça. É uma figura muito imponente, mas por que começar por aí? Porque a primeira lição é sobre a imagem de um guia. Essa é a pergunta-chave. O Bunyan está dizendo para a gente que, antes de entender doutrina, graça, pecado, você precisa saber em quem confiar. Ele viveu numa época de muita confusão religiosa na Inglaterra, com pregadores de todo tipo. O intérprete explica que esse é o retrato do guia ideal, 1 em 1000. E cada detalhe ali é um critério. Um critério de avaliação, então. Isso, olhos no céu. A autoridade dele não vem de si, vem de Deus. O livro na mão. Ele não prega as próprias ideias, ele prega a palavra. E o mundo às costas com a coroa acima. Significa que ele abriu mão das recompensas daqui pela glória eterna. É um filtro, né? Um padrão para o cristão não ser enganado por falsos mestres no caminho. É quase como um retrato falado da liderança espiritual autêntica. Uma ferramenta de discernimento. Bom, depois dessa lição, o intérprete leva ele para um lugar bem diferente. Uma sala enorme, toda coberta de poeira. Uma poeira antiga que nunca foi varrida. E a primeira tentativa de limpeza é um desastre. Um homem começa a varrer e levanta tanta poeira que o cristão quase sufoca. E essa cena é puro apóstolo Paulo. É quase um resumo visual de Romanos 7:8. O intérprete explica: a sala é o coração humano. A poeira é o pecado original, a nossa corrupção. E o homem com a vassoura que só piora tudo é a lei. E aqui está a genialidade do Bunyan. Porque a lei não é ruim em si, né? Não mesmo. A vassoura é uma ferramenta de limpeza. Mas quando ela mexe com a poeira da nossa natureza, ela só consegue agitar o pecado. Ela o torna visível, sufocante. Ela mostra o tamanho do problema, mas não tem poder para remover. Quase nos mata no processo. Exatamente. Esse sufocamento é a parte crucial. Não é só uma constatação teórica do pecado, é a experiência da própria incapacidade. E aí vem a solução, de um jeito bem mais suave. Uma jovem entra e começa a borrifar água por todo o cômodo. A poeira assenta e só então a limpeza de verdade pode ser feita. E essa jovem com a água é o Evangelho, a doce influência da graça, como o texto diz. Ela não age com a violência da vassoura. Ela acalma, ela subjuga o pecado e aí sim a fé consegue fazer a limpeza. Essa alegoria mostra a transição da justificação pela lei, que é impossível, para a justificação pela fé, que é um dom. A lei diagnostica, de forma brutal, o Evangelho traz a cura. Exato. Prepara o coração para ser habitado pelo Rei da Glória. Dessa lição mais interna, da salvação, eles passam por uma sobreperspectiva de vida. O intérprete mostra 2 meninos, Paixão e Paciência. Paixão tá ali, todo impaciente, querendo as melhores coisas dele agora. Já o Paciência, bom, como o nome já diz, ele está disposto a esperar. Totalmente. E é um conflito central sobre valor. Paixão representa os homens deste mundo, que vivem na lógica do agora. A filosofia deles é: mais vale um pássaro na mão que 2 voando. Eles querem o tesouro imediatamente. E eles recebem. Paixão ganha o tesouro, gasta tudo, zomba do Paciência e, no fim, fica só com farrapos.
E o paciência representa os homens do mundo que há de vir. Isso, os que trocam a gratificação instantânea por uma recompensa futura e eterna. E o que eu acho brilhante é que o Bunyan não nega que o paixão sente prazer. Ele se diverte, ele ri. O problema não é o prazer em si, é a duração dele. A conclusão do cristão de que paciência exibe a sabedoria mais perfeita só vem depois que ele vê o filme todo, né? A glória do paixão era real, mas passageira. Exato. O intérprete reforça isso com duas passagens bíblicas. Primeiro, de Lucas 16. Durante a sua vida você recebeu coisas boas. E a segunda, de 2 Coríntios 4. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A lição é sobre a natureza das coisas. O tesouro do mundo acaba. O do mundo vindouro, não. É uma crítica a uma visão de mundo que não enxerga além do material. Certo. A próxima visão é uma das que mais me intrigam. Um fogo queima contra uma parede, alguém fica jogando água nele sem parar, mas, contra toda a lógica, as chamas só aumentam. Cristão fica perplexo, e com razão. É um quebra-cabeça visual excelente. E a resposta, literalmente, está do outro lado. O intérprete leva o cristão para trás da parede e lá está o segredo. Um homem, escondido, derramando óleo continuamente na base do fogo. A alegoria aqui é bem direta. O fogo é a obra da graça no coração. E quem joga água é o diabo tentando apagar a fé. E isso com tentações, dúvidas. E o homem com óleo é Cristo. Mas a parte que sempre me chama a atenção é que Cristo age em segredo. Porque a fonte da graça é invisível para quem está sendo tentado. Qual a importância disso? Nossa, essa é uma observação fantástica. Bunyan está ensinando aqui a doutrina da perseverança dos santos, mas de um jeito muito pastoral. A experiência do crente, muitas vezes, é a de estar só debaixo do ataque da água, sabe? As dificuldades são muito concretas. A lição é que a nossa fé não persevera pela força da nossa chama, mas pela alimentação constante e secreta da graça de Cristo. A obra é sustentada por trás da parede, mesmo quando a gente não vê ou não sente. É uma lição profunda sobre confiança na soberania de Deus. Exatamente. Confiança e não nos nossos sentimentos ou na nossa força aparente. Faz todo sentido. E depois dessa lição sobre perseverança, a gente chega numa das cenas mais cinematográficas do livro, na minha opinião. A visão de um castelo imponente, com pessoas em vestes de ouro caminhando no terraço. É a imagem do céu, da glória. Mas a entrada está bloqueada por homens fortemente armados e a multidão que quer entrar está paralisada de medo. É a promessa e o conflito, um do lado do outro. A glória é desejável, mas a entrada é disputada. E aí surge um homem de semblante bem resoluto. Ele vai até um escrivão que está ali do lado da porta e diz: anote o meu nome. E então, armado de espada e capacete, ele se lança sozinho contra os guardas. A luta é violenta. Ele é ferido, mas ele força a passagem. Ele força a passagem. E a recepção dele é triunfal. As vozes de dentro gritam: entre, entre, glória aqui você terá para sempre. Falando de uma atitude, uma postura de alma. Com certeza. Ele está visualizando o que Jesus diz em Mateus 11. O reino dos céus é tomado por esforço. A jornada espiritual para ele não é um passeio passivo. Exige uma violência santa, uma determinação feroz e ativa. Não se entra no reino por acaso ou por inércia. É preciso uma decisão consciente. Anote o meu nome. E uma luta contínua. A fé é militante. Mas como se para equilibrar esse heroísmo todo, o intérprete muda o tom de um jeito abrupto e chocante. Ele leva cristão a um quarto escuro, onde tem um homem numa jaula de ferro. A descrição é terrível. Ele está em profundo desespero. É uma das imagens mais sombrias da literatura. O contraponto necessário à cena do castelo. Se lá a gente viu o triunfo da perseverança, aqui a gente vê a tragédia da apostasia. Cristão pergunta o que aconteceu e a história dele é a de alguém que um dia esteve no caminho. Ele diz: antes era um professor formoso e bem-sucedido. Ele tinha a aparência, o conhecimento. Ele se via a caminho da cidade celestial. Mas a jaula não é externa, né? Não parece que alguém o prendeu ali. É como se ele mesmo tivesse se trancado por dentro. As razões que ele dá são uma lista de concessões,
deixou de vigiar, cedeu às paixões, pecou contra a luz. Entristeceu o Espírito Santo, exatamente. E o que torna essa imagem da jaula tão genial e aterrorizante é que não é uma punição externa. A jaula é construída por dentro. É o resultado final de uma série de pequenas concessões que cauterizam a consciência. O homem diz que não consegue mais se arrepender. Ele cruzou um ponto sem retorno. A lição não é só não peque, mas cuidado, pois a própria capacidade de se arrepender não é infinita. É um aviso visceral. Um alerta devastador. E quando parece que as lições acabaram, o intérprete insiste em mostrar uma última coisa. Um homem que acabou de acordar de um sonho tremendo. E o sonho que ele narra é uma visão do juízo final. Sim, uma visão apocalíptica completa. Céu escuro, trombetas, o juiz numa nuvem, os mortos ressuscitando. O sonho mostra a grande separação. O joio sendo lançado no fogo e o trigo recolhido no celeiro. E o terror do homem vem do fato de que, no sonho, ele foi deixado para trás. O abismo se abrindo aos pés dele e o olhar de indignação do juiz sobre ele. E no final, a reação do cristão resume tudo, né? Ele diz ao intérprete que essas visões lhe incutem esperança e medo. Esperança de ser como o trigo, de lutar e entrar no castelo, e o medo de ser como o joio, de acabar na jaula. E essa é a tensão que o Bunyan acredita ser saudável, necessária. O intérprete diz que essas lições devem servir como um espinho na carne, um incômodo constante para mantê-lo avançando, evitando tanto o desespero quanto a presunção. A vida cristã é essa caminhada, impulsionada pela atração da glória e contida pelo temor saudável da condenação. E com isso, a visita termina. Cristão agradece e parte. Agora armado com um arsenal de imagens mentais que vão servir de guia, de encorajamento e de aviso, né? Ele está equipado. Sim, o que nos deixa com um pensamento final para refletir. A casa do intérprete é um microcosmo da teologia do Bunyan. É um estudo de contrastes. De um lado, a certeza da graça soberana que nos sustenta, como o óleo secreto no fogo. Do outro, a responsabilidade humana radical, os avisos terríveis contra a negligência, como o homem na jaula. A questão que Bunyan deixa para cada peregrino é: como viver nessa tensão? Como cultivar uma confiança absoluta na ajuda divina sem nunca perder o estado de alerta que nos impede de cair? Uma questão que define a própria jornada. E a gente vai continuar a explorar as respostas que Bunyan oferece. Teremos um novo episódio explorando mais um trecho deste mesmo livro, O Peregrino. Que Deus abençoe a todos.